Você já falou alguma coisa e depois viu que não falou muito bem aquilo que queria? Já aconteceu com você a situação de você conversar com alguém e depois ficar repassando aquela conversa na sua cabeça e modificar e melhorar muito aquilo que você disse? Pois é, muitas vezes nos arrependemos daquilo que falamos. Não exatamente do conteúdo, mas da forma, da maneira com que falamos. É por isso que é importante que nós estudemos os níveis de fala. Olá, eu sou o professor Sena e hoje nós vamos conversar sobre os níveis de fala. Se eu perguntasse para você para que serve a linguagem, é óbvio que você ia falar que serve para comunicação. E de fato, é isso mesmo. A linguagem é um instrumento que possibilita a comunicação. Portanto, a conclusão óbvia dessa afirmação é que não há comunicação sem linguagem. Nós encontramos comunicação em todos os lugares. A gente pode dizer que há comunicação na natureza. Existe uma linguagem da natureza. Também, se eu perguntasse se os animais se comunicam, é óbvio que a resposta seria sim. Portanto, também há uma linguagem dos animais. E a gente pode até falar num verbo universal, que seria a possibilidade de entender tudo o que existe. Ou seja, transformar qualquer coisa desconhecida em uma coisa conhecida através da linguagem. Mas o que realmente nos interessa hoje é dizer que o homem é um ser comunicativo. Na verdade, nós somos seres linguísticos. Nós construímos a nossa personalidade e o conhecimento de nós mesmos através da nossa linguagem. E a nossa linguagem inclui tudo: a roupa que vestimos, o corte de cabelo, os gestos que usamos, o tom de voz. O homem é um ser comunicativo e o mundo humano é feito pela comunicação. Logo, quanto mais eficiente e competente comunicativamente falando você for, melhor será o seu trato social, melhor será a sua colocação social, melhor será a sua vida. E o que há de tão diferente na linguagem humana? É que a linguagem humana é simbólica e nós trabalhamos com representações mentais. Ou seja, quando a gente fala uma coisa ou quando a gente gesticula uma coisa, o que nós estamos transmitindo uns para os outros são conceitos. E o conceito de uma coisa não é a coisa em si, mas é uma abstração, é uma representação mental da coisa. É tão poderoso na formação da nossa identidade que é praticamente impossível você não pensar naquilo que a linguagem evoca. Por exemplo, se eu disser para você assim, não pense numa bola vermelha, provavelmente você está pensando numa bola vermelha. E o grande barato é que você tem a impressão de que esse pensamento é seu. No entanto, fui eu que acabei de colocar ele aí. Por que isso é possível? Porque a nossa linguagem é uma grande convenção, uma convenção de representações mentais. A verdade é que existem várias linguagens, mas para o nosso estudo nós chamamos de verbal aquelas que utilizam palavras, de não verbal as que não utilizam palavras, e de mista aquela que tem verbal e não verbal. Mas o mais correto seria que nós disséssemos que existem manifestações mistas e manifestações não verbais. Porque não existe uma linguagem não verbal, mas N linguagens, e cada uma delas pode ser estudada separadamente. A música, por exemplo, é uma linguagem, a dança também é uma linguagem, as expressões são uma linguagem, a postura corporal é uma linguagem. Enfim, o ser humano é um ser comunicativo, a comunicação humana é uma comunicação simbólica que, através de representações mentais, consegue construir um mundo civilizatório que se afasta da natureza e tem suas próprias regras de funcionamento. A importância da linguagem é tão grande que, em boa parte, a nossa realidade é uma construção da linguagem. Olha só, se uma ideia estiver só na minha cabeça e na cabeça de mais ninguém, é uma loucura, é uma coisa só minha. Se eu conseguir dividir essa ideia com mais uma pessoa, pode até ser amor. Agora, se eu conseguir colocar uma ideia na cabeça de todo mundo, aquela ideia se torna realidade. O que eu estou querendo dizer é que o que nós chamamos de realidade é construído por ideias compartilhadas, ou seja, pela comunicação. Hoje, nós vamos abordar a fala, uma das formas da linguagem verbal. Todo mundo está cansado de saber o que é a linguagem verbal. A linguagem verbal é aquela que utiliza palavras, ou seja, a língua. E a língua é um código, ou um sistema de sinais convencionados. Olha só, gente, a palavra-chave para entender língua e linguagem é a palavra convenção. Você já se pegou pensando, por que cadeira se chama cadeira e não se chama mesa? Por que mesa se chama mesa e não se chama gato? Ora, não há nenhuma razão no objeto mesa, no objeto cadeira ou no ser gato para que eles tenham esse nome. Tanto é assim que em outras línguas eles podem ser chamados de coisa totalmente diferente, como table ou cat, por exemplo. O que acontece é que a língua é uma convenção. Nós, falantes de língua portuguesa,
convencionamos chamar mesa de mesa, cadeira de cadeira e gato de gato. Essa convenção nós recebemos desde que nascemos, na nossa própria família. Desde pequeno, nós vamos absorvendo a língua e aprendendo com um processo que até parece natural, embora, na verdade, seja um processo cultural. Na nossa língua tem uma série de preconceitos, conceitos e valores da nossa própria sociedade. E eu não estou falando só das palavras ou do sentido das palavras, mas estou falando também das estruturas, as estruturas de significado ocupado pelas palavras, ou seja, a gramática. Na verdade, a gramática é a estrutura mental da língua e todos nós a conhecemos. E enquanto estrutura mental, a gramática ela tem certa flexibilidade. Veja bem, eu posso falar a casa de Lia é paupérrima. Eu também posso falar a casa de Lia é muito pobre. Mas eu não posso chegar e romper totalmente com a estrutura gramatical e falar casa de Lia muito pobre era, ou casa A de Lia muito pobre era. Convencionalmente, nós também acabamos criando uma ordem dentro das palavras, uma ordenação das palavras. E isso é que é a gramática. Eu sei que muita gente pensa que a gramática é um livro. E, de fato, a ciência que estuda uma língua, ela é chamada de gramática. Vamos fazer aqui uma pequena separação. A disciplina que estuda a linguagem verbal é a linguística. O que significa isso? Significa que qualquer ideia formulada pela linguística tem que valer para qualquer língua, de qualquer época e de qualquer lugar. Já a gramática é um estudo feito sobre uma determinada língua. Aquilo que vale para a gramática da língua portuguesa não necessariamente vale para a gramática de outras línguas. Às vezes são pequenas diferenças, às vezes são diferenças muito gritantes. Quem já estudou outro idioma sabe do que eu estou falando. E a linguagem verbal, que é a língua, pode ser falada ou escrita. Hoje vamos falar da fala. Mas antes, deixa eu fazer uma observação. Existem duas linhas de gramática que estudam a língua portuguesa: a gramática descritiva e a gramática normativa. Como o próprio nome diz, a gramática descritiva apenas descreve o fenômeno comunicativo. E para esse tipo de gramática não existe certo ou errado. O que existe é a busca de explicar como a língua é usada, descrevê-la. E a gramática normativa, como o próprio nome sugere, acaba estabelecendo normas, mas a partir de um padrão que é tomado como padrão culto, e a partir dali se tecem regras, normas, para que as pessoas cheguem neste nível padrão, neste nível de fala culta. Só para completar essa minha observação, existe uma discussão sobre qual a gramática que nós devemos ensinar na escola. Muita gente falava e ainda fala sobre preconceito linguístico, que é a ideia de que você impor a gramática normativa é uma espécie de domínio cultural. Esse ponto de vista defende que se aplique a gramática descritiva na escola, e ao invés de ensinar ao garoto regras de um padrão e uma norma culta, você basicamente faria os garotos estudarem o próprio fenômeno linguístico, o que sem dúvida nenhuma é importante que se faça e traz benefícios. A outra visão, no entanto, que é a predominante nas escolas, defende que deve-se ensinar a gramática normativa. O raciocínio é muito simples. O nível de língua da família, nós aprendemos onde? Na família. O nível de língua das ruas, nas ruas. O nível de língua dos clubes, nos clubes. Então, qual é o momento em que o garoto pode aprender o nível culto da língua? Na escola. A escola passa a ser responsável por aplicar a gramática normativa. Por isso que o nível de fala de uma pessoa sofre muitas variações, e dentre elas a variação de escolarização, ou seja, do quanto a pessoa adquiriu a língua. Nós podemos falar numa língua bem espontânea e nós podemos falar numa língua adquirida. Por falar em espontaneidade, essa é uma característica marcante da fala. A fala é de fato espontânea e abrange um espectro sociocultural imenso. Imagina a seguinte situação: uma pessoa que não frequentou a escola e não foi alfabetizada, de repente encontra com um membro da Academia Brasileira de Letras. Ora, se nós imaginarmos essa situação, sabemos que eles podem conversar sobre várias coisas. Por quê? Porque o espectro da fala é tão abrangente que mesmo com uma diferença cultural de domínio da língua tão grande quanto essa que eu exemplifiquei, as pessoas conseguem se comunicar. Se fôssemos para a língua escrita, por exemplo, essa comunicação seria impossível. Uma das pessoas não sabe ler, portanto, não teria como se comunicar com os livros que o acadêmico escreveu. Outro ponto importante da fala é que ela é performática e ela sempre acaba misturando linguagens. Veja bem, para que não haja nenhum tipo de equívoco. Toda vez que alguém te perguntar se a fala é linguagem verbal, não verbal ou mista, a resposta correta é verbal. A classificação da fala é como linguagem verbal.
No entanto, a comunicação presencial envolve outras linguagens além da fala. Todos nós sabemos que quando conversamos com uma pessoa, usamos as palavras, mas também usamos o tom de voz, os gestos, as expressões, a nossa roupa, entre outras linguagens. Ou seja, por ser performática, a manifestação da fala ocorre sempre numa situação mista. E aqui tem um detalhe muito importante, porque as outras linguagens interferem tanto na comunicação quanto as próprias palavras que você está usando, às vezes até mais. Aqui, por exemplo, nós estamos num vídeo, e num vídeo a gente precisa de luz, precisa de som, porque as palavras somente não bastam para que numa situação de vídeo você consiga compreender e absorver o conteúdo que está sendo passado, certo? Além disso, outro aspecto importantíssimo da fala é que ela tem uma grande variação. Entre os principais fatores de variação da fala, o primeiro que a gente destaca é o regional. Eu tenho certeza que você já escutou pessoas falando que por algumas palavras que usam e a entonação, ou seja, o sotaque, deixam claro de que região elas vêm ou vivem. Essas marcas são chamadas de regionalismo. É importante salientar que regionalismo não tem nada a ver com normatividade ou não. E em se tratando de fala, o regionalismo é simplesmente uma característica de variação. Okay? Outro fator também bastante importante na variação da fala é o cultural. O grau de escolarização de uma pessoa também influencia na forma com que ele fala. Melhor dizendo, você percebe o grau de cultura de uma pessoa pela forma com que ele fala, pelo nível de fala que essa pessoa usa. Vale esclarecer que escolarização não é exatamente a mesma coisa que escolaridade. Veja bem, escolaridade é quanto tempo a pessoa frequentou a escola. Se uma pessoa frequentou até o terceiro ano do ensino médio, a gente diz que o grau de escolaridade dessa pessoa é de ensino médio. Porém, se a gente aplica uma prova e essa pessoa tem conhecimento em alguma área de sexta série, a escolarização dela naquela área é de sexta série. Por isso, o que importa no nível de fala é o quanto a pessoa domina a língua que é adquirida. Outro fator que vale a pena destacar quanto à variação das falas é o fator profissional. Os diferentes grupos profissionais têm diferentes maneiras de falar. É o que nós chamamos de jargão. Um grupo de advogados tem a sua própria linguagem, assim como um grupo de médicos, assim como um grupo de engenheiros. E por que não dizer também muitos grupos de jovens, não é verdade? Para fechar esse quadro dos principais fatores de variação da fala, cabe ainda comentar um pouco as questões naturais, como idade e sexo. Eu não estou dizendo que uma pessoa é mais ou menos masculina ou feminina de acordo com o que ela fala. O que eu estou dizendo é que, como a língua é fruto de uma convenção, também estão refletidas outras convenções da sociedade, inclusive convenções do que é uma fala infantil e do que é uma fala de adulto, do que é uma fala masculina e do que é uma fala feminina. Então esses também são fatores que influenciam na variação da fala. Ok? Chegamos então no ponto mais importante desse vídeo, as variações linguísticas. É óbvio que dentro de uma sociedade existem diversos níveis de língua diferentes e cada indivíduo, embora utilize de um nível, é capaz de compreender e reconhecer os outros níveis de fala. Alguns gramáticos dividem em 3, outros 5, mas a grande maioria reconhece 4 níveis de fala. O primeiro nível é o vulgar, e o vulgar corresponde à fala das pessoas sem instrução. Geralmente é repleta de palavrões e gírias. A gíria é um vocábulo muito poderoso, que tem várias aplicações, múltiplos sentidos. Então o uso demasiado de gírias denota uma pessoa que não tem uma grande variação vocabular. O segundo nível de fala admitido pelos gramáticos é o coloquial popular. Corresponde à fala da maioria das pessoas. Se caracteriza por não ter grandes preocupações com a norma, com a gramática normativa, ou seja, com a língua adquirida, aquela que aprendemos na escola. Mas vale notar o seguinte, ao dizer que não tem grandes preocupações com a norma, fica aí subentendido que tem pequenas. Por isso, mesmo no coloquial popular, existem formações que são inadmissíveis. Por exemplo, no Rio de Janeiro, todo mundo usa o tu. Aí, meu irmão, tu viu? Aí, meu irmão, tu vai? Aí, meu irmão, toma aí pra tu. E geralmente o carioca não estranha isso. Agora, se alguém chegar e falar assim, aí, meu irmão, nós vai, isso cria uma estranheza no nosso ouvido, não é verdade? Isso quer dizer que no coloquial popular, embora não tenha grande preocupação com a gramática normativa e com a língua adquirida, há pequenas preocupações e certos casos não são admitidos. O terceiro nível de fala que nós podemos elencar é o coloquial cuidado, e essa é a fala das pessoas cultas de uma sociedade. Diferente do coloquial popular, o coloquial cuidado não tem grandes desvios da norma, ou seja, não tem grandes desvios da língua adquirida. Olha a diferença, enquanto o coloquial popular não tem grandes
preocupações com a gramática normativa, o coloquial cuidado não tem grandes desvios, mas é óbvio, tem pequenos. Por exemplo, seria muito estranho chegar para sua namorada e falar, dá-me um beijo. A gente fala, me dá um beijo aí, me dá um aperto de mão. Isso é perfeitamente aceitável. No entanto, as pessoas cultas, mesmo cometendo pequenos desvios quando falam, quando escrevem, usam a norma padrão. Quarto e último nível de fala que estamos elencando é o formal culto. E essa fala é a fala de ocasiões especiais, cerimônias, discursos, normalmente é escrita, em que se tem um alto rigor e uma alta formalidade. São momentos em que falamos como se estivéssemos escrevendo, procurando vocábulos mais cultos e a perfeita obediência das regras gramaticais. Para encerrar esse nosso papo, eu queria deixar mais uma pergunta. O que você acha que veio primeiro, a língua falada ou a língua escrita? É claro que a resposta é a língua falada. Portanto, a escrita é uma outra etapa, é uma evolução da língua falada. Ela surge há mais ou menos 6.000 anos, 4.000 a.C., na Mesopotâmia, na cultura dos sumérios, que deixaram pra gente a escrita cuneiforme. Mas isso é um outro assunto que a gente fala num outro momento. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua paciência e até!